Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre espectro eletromagnético. Para isso vamos fazer uma recapitulação sobre onda eletromagnética. A gente já viu que uma onda eletromagnética é uma perturbação de campos elétricos e magnéticos e que ela é formada por uma onda transversal de campos elétricos e uma outra onda transversal perpendicular de campos magnéticos. Então, esse conjunto é a onda eletromagnética. Então, temos aqui campos elétricos e campos magnéticos. Então, uma onda eletromagnética, a gente viu algumas características, que são: todas as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade. Então, vimos que a velocidade de uma onda eletromagnética no vácuo ela é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Nós costumamos chamar a velocidade de uma onda eletromagnética por C. Então, a letra C minúscula costuma se referir à velocidade de uma onda eletromagnética. A luz, como nós vimos, é uma onda eletromagnética. Então, esse C é a velocidade da luz. Agora vem uma outra questão. As ondas eletromagnéticas são iguais? Será que existe uma diferença de ondas eletromagnéticas? Que qualquer onda eletromagnética tem a mesma velocidade. Será que tem algo que pode variar em uma onda eletromagnética? Sim. E em uma onda eletromagnética o que varia é o comprimento de onda. Aqui, essa distância dessa crista até a outra crista é o comprimento de onda de uma onda eletromagnética. Esse valor pode variar. Em uma onda eletromagnética é isso que varia. A velocidade é sempre a mesma, mas o comprimento de onda pode variar. Então isso abre um espectro de possibilidades de ondas eletromagnéticas, que é chamado de espectro eletromagnético. É o conjunto das ondas eletromagnéticas com todas as possibilidades de comprimento de onda. Então, o espectro eletromagnético ele está separado dessa maneira aqui. Então, o que está mudando aqui é o comprimento de onda da onda eletromagnética. Então, aqui são ondas eletromagnéticas de comprimento de onda muito pequeno. Então, esse valor aqui é muito pequeno. Nessa outra extremidade, temos ondas eletromagnéticas e de comprimento de onda muito grande. Então, vou falar um pouquinho, começando aqui, das ondas eletromagnéticas de comprimento muito grande, até chegar aqui nas ondas eletromagnéticas de comprimento curto. Então, ondas eletromagnéticas que têm comprimento de onda muito grande. Então, ela está dentro desse intervalo aqui, que são as ondas de rádio e TV. Então, se fala mais ondas de rádio. Então, são ondas de 100 metros ou maiores do que 100 metros. Né? Então, tamanhos de prédios e muito além. Até cerca aqui de 10 centímetros. Ainda está na faixa de ondas de rádio. Então, são ondas eletromagnéticas que têm comprimento de onda muito grande. Então, todas essas transmissões de rádio e TV são ondas que estão nesse intervalo aqui das ondas de rádio e TV. Se diminuir um pouco mais o comprimento de onda, vamos entrar em um outro intervalo, que são das ondas de micro-ondas. Então, micro-ondas, ele vai aqui de 10 centímetros até por volta de 100 micrômetros, que é 1/10 de milímetro. Então, de 1/10 de milímetro até cerca de 10 centímetros. Qualquer onda eletromagnética que tenha um comprimento de onda nesse intervalo é chamada de micro-ondas. Então, um forno de micro-ondas ele gera ondas nesse espectro aqui. O celular também são ondas nesse espectro aqui do micro-ondas. Se diminuirmos mais ainda o comprimento de onda, vamos chegar em um outro intervalo, que é do infravermelho. Então, o infravermelho ele vem de 100 micrômetros até cerca de 10 micrômetros, que é 1/10 de milímetro até 1/100º de milímetro. Então está cada vez menor o comprimento de onda. O infravermelho está relacionado com
o que nós consideramos como calor. Então, todos os corpos emitem ondas ligadas ao infravermelho. Em outro vídeo, nós vamos nos aprofundar sobre o infravermelho. E uma faixa do espectro eletromagnético, uma faixa aqui, em comparação com essas outras, bem pequena, mas extremamente importante, que vai aproximadamente de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que é a faixa da luz visível. Todas as cores que a gente enxerga, todas as luzes que nós enxergamos estão nessa pequena faixa do espectro eletromagnético que é da luz visível. Nós não conseguimos enxergar infravermelho, não conseguimos enxergar micro-ondas, ondas de rádio ou nenhuma dessas outras que nós vamos falar ainda. Mas nós enxergamos nessa faixa que é a luz visível. Então aqui, percebo que estão as cores da luz visível, que vai desde o violeta até o vermelho. Nós ainda vamos nos aprofundar nessa faixa aqui, quando formos falar sobre cor. Então, se diminuirmos mais ainda, aqui de 400 nanômetros até cerca de 10 nanômetros, temos o ultravioleta. Tem comprimento menor ainda. Então, de 10 nanômetros até cerca de 1/100º de nanômetros, temos aqui as ondas de raio-x. E de todas as ondas que têm menor comprimento de onda, são os raios gama, que ele vem de faixas que se tornam do tamanho de um núcleo atômico ou menor. Então, todas essas possibilidades aqui de comprimento de onda de uma onda eletromagnética é o que chamamos do espectro eletromagnético. Então sabemos que qualquer onda aqui ele vai ter uma velocidade de 3 × 10⁸ metros por segundo, ou seja, de uma velocidade c. Vimos que o comprimento de onda varia. E a frequência? A frequência ela vai variar em um espectro eletromagnético das ondas que estão se deslocando no vácuo. O que vocês acham? Sim, vai mudar. E de que maneira? Olha só, antes vamos fazer uma recapitulação na equação da velocidade de uma onda, de qualquer onda. Se lembra que nós já vimos essa equação aqui, que a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Para qualquer onda, uma onda na água, o som, a luz, essa equação ela vale. A velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Como é que seria essa equação para uma onda eletromagnética? O que muda é o quê? A velocidade vai ser constante para todas as ondas eletromagnéticas. Então, C, que é a velocidade da luz, é igual a lambda vezes a frequência. Então, o que acontece se o comprimento de onda ele aumenta? O que vai acontecer com a frequência? Se esse valor ele aumenta, a frequência tem que diminuir. Mas por que a frequência tem que diminuir? Para que essa multiplicação dê sempre o mesmo valor. Então, se esse valor está aumentando, esse tem que diminuir para que dê uma multiplicação com um valor que seja constante. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Então, ondas de rádio são, no espectro eletromagnético, aquelas ondas que oscilam com menor frequência, ou seja, menos ciclos por segundo. E o que acontece se o comprimento de onda começa a diminuir? Ou seja, estamos vindo das ondas de rádio em direção aos raios gamas, comprimento de onda cada vez menor. O que acontecerá com a frequência? Então, a frequência ela vai ter que aumentar. Por que ele vai ter que aumentar? Para que essa multiplicação sempre tenha um valor constante. Então, comprimento de onda diminuindo, a frequência tem que aumentar. Ou seja, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E aqui, quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Tudo bem, então? No espectro eletromagnético, as ondas de rádio são aquelas ondas imensas, mas são bem lentas com relação à frequência. Raios gamas são ondas muito pequenas, mas elas oscilam
muito, né? E de todo o espectro eletromagnético é o que tem mais oscilações por unidade de tempo. Então, vamos olhar aqui essa simulação que está apresentando o espectro eletromagnético. Então temos aqui os raios gama, raios X, ultravioleta, o espectro da luz visível, infravermelho. Não está sendo apresentado aqui o micro-ondas e temos as ondas de rádio. Vamos colocar aqui então as ondas de rádio. Perceba o que vai acontecer com a velocidade à medida que eu vou alterando aqui o tipo de onda. A velocidade é sempre a mesma, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E vou colocar aqui no máximo das ondas de rádio. Qual vai ser o comprimento aqui, nesse espectro que está aparecendo nessa simulação? Então, o comprimento de onda aqui, está chegando a 10 a quarta metros. Ou seja, 10 quilômetros de um comprimento de onda. Então, um comprimento de onda de 10 quilômetros, e pode ser maior ainda. E vamos agora observar, ir lá para os raios gama, vamos ver o comprimento de onda. Comprimento de onda de 10 a menos 16 metros. 10 a menos 16 é menor que o núcleo atômico. Então seria 1/10 de fentômetro, então um valor muito pequeno. E agora vamos observar a frequência. Nos raios gama aqui é 3 vezes 10 a 24 Hz. E são 3 vezes 10 elevado a 24 ciclos por segundo, em 1 segundo. Isso aqui é um valor muito grande. Agora vamos ver nas ondas de rádio. O que vai acontecer com a frequência. Então a frequência agora está 3 vezes 10 a quarta Hz. Uma frequência muito menor, né, do que comparado com os raios gama. E nesse ponto intermediário aqui temos a luz visível. Então essa luz visível que vai variar de 400 nanômetros a 700 nanômetros, que são as cores que nós enxergamos. Tudo bem? Então, até a próxima.